Recebi essa resposta na caixinha de perguntas e achei maravilhosa para a gente trazer aqui uma reflexão, porque esse tipo de situação acontece de uma forma muito frequente, muito normal e impacta demais a rotina das mães, a saúde mental, física, enfim. Então, vou trazer alguns pontos de reflexão aqui que vão te ajudar a encontrar a solução para o seu caso específico, porque não existe uma fórmula mágica. Mas quando você começa a pensar nos pontos que geram essa situação, fica mais fácil de adaptar aí para o seu contexto. Essa dinâmica pode ser dividida em três camadas, em três níveis, e eu vou trazer cada uma delas aqui para a gente começar a destrinchar essa situação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um inconsciente coletivo, existe uma validação cultural e um pensamento, né, que é reproduzido aí já há muito tempo, de que a mulher é a principal responsável pelo cuidado dos filhos e manutenção da casa, enquanto o homem pode simplesmente seguir a vida dele como se ele não fosse pai. Essa é uma situação estrutural e, por mais questionável que ela seja, a gente vai precisar lidar porque problemas estruturais a gente não consegue mudar sozinho. Então a gente passa para o segundo nível, que é o interpessoal, é aquele das nossas relações, relação de casal, relação de pai e mãe, independente de serem casados ou não. E nesse nível, a gente tem uma variedade gigantesca de cenários, porque vai depender muito da criação que cada um teve, da experiência de vida de cada um. Então, cada pessoa vai reagir em relação ao cuidado dos filhos e manutenção da casa de uma forma diferente. Não tem como a gente avaliar todos os casos aqui, porque cada situação é uma. Mas eu separei 4 níveis de consciência, que são 4 padrões de comportamento, que podem facilitar você identificar o que está acontecendo ali, como que o outro acaba reagindo nesse contexto. Então a gente pode ter aquele homem que simplesmente reproduz esse modelo estrutural de que é a mulher que tem que cuidar dos filhos mesmo, isso não é responsabilidade minha, eu sou o provedor da casa, é ela que se vire. A gente pode ter essa situação. Um outro nível é quando o cara não chega junto, mas porque ele nunca precisou lidar com isso, ele nunca foi cobrado a chegar junto em nada, então ele não faz nem ideia, mas não é porque ele acha que é só obrigação da mulher. Mas como ele não viveu essa experiência, então não consegue alcançar que é importante que ele haja, né? Que ele tome uma atitude, que ele chegue junto efetivamente nessa responsabilidade, nessa função, nesse papel de cuidar dos filhos e fazer a manutenção da casa. Vai ter aquele cara que vai chegar junto porque é provocado, porque é demandado, porque é solicitado pela mãe ou por alguma outra mulher a assumir alguma responsabilidade no cuidado dos filhos e na manutenção da casa, e tem aquele que é o ideal olímpico, que chega junto proativamente, que faz questão de participar, que sabe que a responsabilidade é de todo mundo e não só da mãe. Então a gente chega no nível pessoal. Sim, a mãe também precisa se avaliar, os seus comportamentos, a sua forma de pensar, como que ela lida com essas circunstâncias no segundo nível ali, que é o das relações. Toda vez que a gente tem uma relação, ou seja, tem dois ser humaninhos, independente se é casal, se é familiar, se é profissional, de amigo, não importa. Tendo dois ser humaninhos, o contexto que se cria nessa relação, ela depende de todos os envolvidos. Então não adianta só a gente apontar o dedo porque o outro faz ou deixa de fazer. A gente também precisa fazer a nossa autocrítica. E por isso, da mesma forma que eu trouxe aqui, em relação aos homens, 4 níveis de comportamento, né, de níveis de consciência, eu vou trazer aqui em relação às mulheres também. Esses níveis de consciência das mulheres também tem muito a ver com a forma como elas foram criadas, com as crenças, com as experiências de vida. Então não tem aquele certo e errado, tem o nível que cada um está. E tem aquelas mulheres que sim vão aceitar também esse pensamento estrutural de que é a mulher que tem que cuidar dos filhos mesmo, que o filho é da mãe, literalmente, e elas que lutem com as dificuldades que isso trouxer. Tem aquela que vai entender que os homens também são responsáveis, mas que eles não sabem fazer nada direito. Então ela vai assumir para ela e, né, não dá nem espaço para o homem chegar junto. Tem aquelas mulheres que entendem que a responsabilidade do cuidado e manutenção da vida é de todo mundo, então vai solicitar que o pai, que o homem, o padrasto, enfim, assuma esse papel, mas que vai precisar lidar com o fato de que ele vai fazer no tempo dele, né, do jeito que ele quer resolver, o que ele sabe resolver as questões. E tem aquela que, para além disso tudo, vai se permitir receber ajuda, receber apoio e aceitar a responsabilidade do outro no processo de uma forma mais tranquila e relaxada, porque sabe que ele vai dar conta, tanto quanto ela.
que também seria o ideal olímpico, né? Então, assim, a gente pode perceber que também, de acordo com o que a mulher foi criada e tem ali de referências, de crenças, ela pode aí navegar nesses 4 modelos de pensamento. E como você usa esse monte de informação que eu trouxe aqui para resolver situações como essa da caixinha e melhorar a sua rotina, trazer um pouco mais de equilíbrio, de leveza, de permitir rede de apoio. Enfim, vamos lá. Primeiro passo. Nesses 3 níveis que eu coloquei, estrutural, interpessoal e o seu nível pessoal, o que você tem controle é o pessoal, é a sua vida. Seu comportamento, seu pensamento, seu sentimento, é isso que a gente controla. Então a gente parte daí, do que a gente consegue mudar. Quando a gente avalia cada um desses níveis, então assim, aquela mulher que tomou como verdade para ela, que é o filho da mãe, que é a responsabilidade dela, primeiro ela vai ter que mudar esse modelo de pensamento. Porque enquanto ela não muda isso, ela pode ter os homens mais prestativos que for, ou mesmo a rede de apoio mais prestativa que for, que ela não vai aceitar essa ajuda e ela vai ficar sobrecarregada. Já aquela mulher que entende que é uma responsável, mas que tudo tem que ser do jeito dela, que nada do que ele faz está bom o suficiente, nada serve, nada é feito direito, ela também cria uma barreira ali para receber mais apoio. E para o cara se responsabilizar efetivamente, né? Então, qual o movimento aqui que ela teria que fazer? A despeito dessa necessidade de controle, ela abre mão disso e deixar que o outro faça e resolva as questões de cuidado do jeito dele. É uma mudança de paradigma também que nem sempre é fácil, sair desse lugar de idealização. E a mulher que já consegue deixar que o cara chegue junto do jeito dele, também precisa dar mais um passinho, que é de se permitir não pensar em tudo, não ter que resolver tudo e deixar o espaço ali sim para que o outro se ligue de que determinada coisa precisa ser feita e ele tome iniciativa e vai lá fazer. Então, quando a gente mexe nas nossas questões, a gente identifica qual é o nosso padrão de comportamento nessa dinâmica familiar, então eu posso começar mudando em mim. Quando a gente faz essas mudanças, o outro necessariamente vai mudar o comportamento dele. O que ele vai fazer a gente não controla, não tem como prever como vai ser a reação. Mas só essa mudança no nosso comportamento já abre espaço para que o outro mude o comportamento dele também. E para além das ações pessoais, que a gente tem controle, a gente pode chegar para o outro também e ter uma conversa franca, levar as nossas necessidades, os nossos sentimentos, como que a dinâmica do jeito que tá reverberando na sua saúde, enfim. E também estar disposta a escutar o outro, porque nessa escuta pode-se chegar ali num consenso, num acordo que fique bom para os dois. A gente não tem uma garantia de como o outro vai reagir, então tem que estar preparado para o não também. E o não também vai te gerar informação para que você tome outras decisões para resolver esse problema. E a partir dessa conversa, vocês podem tomar uma terceira ação. Então, assim, primeiro é o seu comportamento, sua autoavaliação. Segundo, uma conversa franca com as pessoas envolvidas. E a terceira é a mudança de processo, a mudança de dinâmica, da rotina. São novos acordos sobre as dinâmicas de cuidado e manutenção da vida, e de educação dos filhos. Então, os processos, eles ajudam a acelerar e a consolidar essa mudança de pensamento, porque às vezes a gente só tomou consciência, eu falei aqui, você, caramba, mas eu tô agindo desse jeito. E aí você dá o seu passinho a mais para melhorar isso. Só que essa mudança de hábito, ela leva um tempo. E um processo, então, quando você começa a agir diferente para melhorar aquilo ali, esse processo te ajuda a consolidar a mudança na cabeça também. E isso é para todo mundo, tá? Esse conteúdo foi útil para você? Fez sentido? Trouxe insights aí para resolver a sua questão, a dinâmica na sua casa de acordo com o seu contexto? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua história, ter seu feedback, até para trazer conteúdos mais alinhados aí com o que você precisa para melhorar a sua rotina de mãe.